Boa noite, gente. Vamos lá para mais um projeto Saber, Agir, Evoluir. Hoje, dia 30 de setembro, tá? Último dia, né? Vai linkar com o nosso família.com da professora Cíntia. Setembro Amarelo. Esse vai ser o tema do boletim hoje da professora Cíntia. Vamos começar aí com os nossos amigos. Professor Daniel, vamos lá? Boletim Coronavírus. Vamos lá, boa noite. Boa noite, convidadas. Boa noite, Kelvin, pro Cíntia. Hoje, 30 de setembro, né? Então, nós vamos trazer aqui alguns números rapidamente a respeito do coronavírus. Então, nós estamos chegando já próximos dos 5 milhões de casos, né? Com 4.787.637 casos na data de hoje. Então, com um acréscimo de 32.058 casos, né, nas últimas 24 horas. Mas nós tivemos também mais de 4 milhões de recuperados, né? 4.135.088 recuperados do coronavírus. O número de mortes, né, por dia ainda continua alto. Nós tivemos 863 mortes, né, nas últimas 24 horas. Né? E um aspecto interessante, né, e negativo, na verdade, para se comparar com relação a isso, é que o número de mortes dia no mundo foi de 3.694 nas últimas 24 horas, sendo que disso 863 no Brasil. Né? Então, isso não é um número interessante para nós. Né? Bom, a notícia da semana relacionada a isso é o acordo assinado pelo governo do Estado de São Paulo, né, que formaliza a transferência de tecnologia da vacina Coronavac para cá, para o Brasil. Né? Isso, teoricamente, garante ali 46 milhões de doses até dezembro de 2020. Né? Isso traz, na verdade, uma polêmica dentro de tudo isso, uma polêmica importante. Né? Primeiro de tudo, quais são os riscos disso? Então, tem muita gente questionando esse detalhe. Por que uma vacina que, em condições normais, ela estaria pronta ali em 1 ano e meio, 2 anos, às vezes, dependendo do tipo do projeto, até 3 anos, né? Ela vai ficar pronta até dezembro de 2020. Né? Então, será o quanto isso é seguro? Né? É o que algumas pessoas têm questionado, né, com relação a esse desenvolvimento. Por outro lado, tem o outro lado da moeda para explicar isso, né? Que é o fato de que nunca se investiu tanto em saúde e em pesquisa como agora. Né? Então, tem laboratórios trabalhando 24 horas por dia, né? Com um número maior de pessoas, com equipes reforçadas, né? Se contratou gente para trabalhar. Né? Então, não é tão assim inexplicável que se adiante a coisa em termos de produção e desenvolvimento. Né? O que traz ali a dúvida é a parte relacionada à segurança dos testes. Né? Será que realmente todos os protocolos foram seguidos à risca para que nós tivéssemos a vacina chegando com toda a segurança? Então, isso realmente é uma polêmica ainda. Nós precisamos ter um pouco mais de informação sobre isso para chegar a uma conclusão final sobre a coisa. Tem um outro tempero dentro de toda essa situação, é que não só no Brasil, mas em alguns outros lugares, nós estamos chegando próximos à data de eleição, né? E isso tem um impacto muito grande sobre essa questão do desenvolvimento, porque muitos políticos têm pressionado, né, os laboratórios, os pesquisadores, para que tenha-se resultados antes das eleições. Né? Foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Né? O Trump disse que ele quer a vacina lá da AstraZeneca antes das eleições presidenciais. Né? Para quê? Né? Então, aí entra um interesse político dentro de uma questão que, na verdade, infelizmente, não deveria ter. Né? Porém, né, o mundo é assim. Né? E eu acho que aqui no Brasil a coisa não é diferente, nós estamos próximos das eleições, então tem muitos políticos que têm um interesse muito grande em apresentar um resultado antes disso, né? Antes do período de eleições. Né? Então, mas, de qualquer forma, são reflexões apenas, não estou dizendo que está certo nem que está errado, mas são reflexões para que todos nós possamos avaliar direito
essa questão da vacina. O importante de tudo isso é que a vacina finalmente chegue, né? Acho que esse é o ponto principal. Então, por hoje é isso sobre o nosso boletim científico. Ô Daniel, e se a gente for perceber, né, pelo que a gente vê aí nos jornais, São Paulo até que tá bem, né, nessa corrida aí com a vacina, porque você não vê falando de outros estados, né? A gente vê de São Paulo, né? Não sei vocês. Sim, mas isso tem uma razão de ser, né? O estado de São Paulo tem o Instituto Butantan, que é uma grande referência em termos de pesquisa para todo tipo de vacina, e não só para essa agora, mas sempre foi uma referência no Brasil e em toda a América do Sul, né? Para esse tipo de coisa. Então, tanto que esse acordo do governo de São Paulo, ele envolve a parceria com o Instituto Butantan, com a transferência de tecnologia, né? O que é a transferência de tecnologia? Você compra ali a fórmula e toda a parte técnica para que você consiga produzir o produto, né, aqui. Ah, que legal. Bem explicado agora. E o Butantan tem tecnologia de ponta, né? O Instituto Butantan tem tecnologia de ponta. Legal, então vamos lá. Vamos lá, nossa querida Cíntia, com o nosso Setembro Amarelo. Boa noite às meninas, boa noite, professores. E hoje a gente encerra, né, o mês de setembro com a campanha do Setembro Amarelo, que tem como, este ano, salvar vidas. Então, para a gente entender um pouquinho como surgiu o Setembro Amarelo, ele acontece desde 2014. Né? Então, ele vem em parceria com a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina. Então, junto eles, né, com essa parceria, eles montaram a ideia do Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. O dia oficial mesmo é dia 10 de setembro. Porém, como é uma causa que a gente tem um número altíssimo de suicídio, infelizmente, então eles abraçaram o mês de setembro. Então, uma forma de chamar a atenção é o amarelo, usar camisetas amarelas, mensagens com destaque em amarelo, outdoor em amarelo. Então, hoje, a gente tem cerca de 12 mil suicídios no Brasil, no ano. E já chegaram a 1 milhão no mundo. Então, assim, é uma realidade muito triste, né? A gente sabe que vem desde casos de bullying, depressão. Então, a gente sabe, assim, que envolve principalmente os jovens. Então, esses casos, alguns estão relacionados, como eu falei, à depressão e alguns transtornos mentais também. Então, quando se fala da questão da depressão é uma doença, tem que ser cuidado, olhado com atenção. O transtorno bipolar também. E fora, hoje, né, que os adolescentes acabam despertando, principalmente a questão de abuso com substâncias, né, o álcool, a droga. Então, tudo isso envolve também. Mas o objetivo da campanha é o prevenir, é o reduzir. Então, essa campanha hoje vem conquistando o Brasil, né? Vem conquistando dentro da escola, vem conquistando dentro de comerciais, dentro de manchetes e até mesmo, né, em programas que a gente acaba vendo, chamando atenção sobre essa questão, né, em relação à sociedade. Então, é muito importante a gente estar hoje trabalhando, né, não só com os nossos alunos, mas a gente se colocar mesmo em algumas situações. Como nós podemos ajudar? Como nós podemos compartilhar, né? É a mesma coisa, a gente tem algum conhecido com depressão. Eu não tenho que falar de coisas tristes para ele. Eu não tenho que tentar falar, depressão é bobeira. Não, pode ser bobeira para mim, para o outro. Mas quem está passando pela situação não é bobeira, não é verdade? Então, a gente precisa se colocar mesmo no lugar do outro. É a empatia. Principalmente no momento que nós estamos vivendo, né? Um momento tão delicado. A gente tem situações de pessoas que 6 meses estão em casa, 7 meses, tem medo de sair, tem medo da doença, né? Tem medo do contágio. Então, a gente tem que estar atento, né? E não é bobeira, algo sério mesmo, né? Então, além disso, em uma das pesquisas que eu estava lendo, eles foram criados até assim, nessa questão de divulgar a participação da campanha de Setembro Amarelo, eles criaram uma cartilha
que chama Cartilha Suicídio Informado para Prevenir. E ali tem frases, como identificar, às vezes, esse adolescente, né? Como identificar o que ele está passando, como ajudar. Então, hoje mesmo, para a gente encerrar o Setembro Amarelo, né? Eu quero deixar que a gente tem que trabalhar mesmo essa parte de solidariedade, ajudar, né? Motivar, né? Uma palavra amiga, uma palavra de carinho, principalmente no momento que a gente está. Então, mandar uma mensagem para algum aluno ou para mesmo algum amigo de classe que a gente não se fala há muito tempo, perguntando simplesmente como você está. Espero que esteja bem. Então, a gente não precisa talvez perguntar. A gente pode já trazer uma palavra, uma frase de motivação. Espero que esteja tudo bem aí, professor Daniel. Espero que esteja tudo bem, Laura. Ou seja, a gente já traz uma motivação. Porque talvez se a gente perguntar, como você tá, Gabi? Hoje eu não tô bem, eu tô desanimada. Mas se a gente traz aquela palavra de motivação, acredita em você, você pode, você tem a capacidade. Isso faz com que o Setembro Amarelo seja colocado em prática. E hoje essa é a minha mensagem, que o nosso próximo Setembro Amarelo a gente possa despertar nos nossos alunos uma campanha de forma diferente. Obrigado, professores. Ô, Cíntia, eu acho tão importante, né, quando a gente faz um projeto e a gente divulga, né, pela escola, né, e é um projeto bacana. Com ênfase no que você disse, eu queria te perguntar, quanto tempo que você faz o projeto com os alunos? Porque realmente, né, a gente via acontecer ali, né? E o que fez você pensar, vou fazer o projeto do Setembro Amarelo? Então, quando a gente veio a ideia, para falar a verdade, a gente começou a fazer o projeto Setembro Amarelo em 2017, né? Que a gente começou a ver que a aceitação, às vezes, de alguns alunos com alunos diferentes no grupo é muito complicado, né? Às vezes a gente tem aquele aluno que ele precisa de um olhar diferente, um carinho diferente, e às vezes ele não é aceito no grupo. E aí isso chama muito a atenção, né? Então, pela questão dessa questão de campanha. E quando a gente coloca para ele que ele pode ser motivado, que ele tem a capacidade de fazer, eu até fiz na semana passada com uma das minhas turmas, o quê? Que foi uma das turmas que a gente teve alguns problemas anos anteriores, que foi o que motivou a gente a trabalhar a campanha do Setembro Amarelo no colégio, que ele, infelizmente, ele não era aceito pelo grupo. Então, apelidos eram colocados, muitas vezes empurravam na escada, né? E aquilo ia mexendo com ele. Então, ele achava que ele sempre era o culpado daquela situação, mas ele não estava sendo aceito. E quando a gente começou a trabalhar este ano, eu coloquei como proposta as redes sociais. Então, eles tinham que postar no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, não importava, mas tinha que ser um lugar que mais tinha movimento e que seria visualizado. E se eles pudessem, eles poderiam me marcar ou marcar o colégio. E as meninas trabalharam mais com essa parte, elas pegavam mensagem, claro, com fundo amarelo, e o nosso lema era o coração amarelo. Então, qualquer mensagem, eles tinham que colocar um coração amarelo. E eles colocaram no Instagram, muitos colocaram no Instagram ali no Story, né? Porque fica 24 horas. Eles me marcavam, eu compartilhava. E assim, foi uma semana muito legal, né? E durante a semana eu também coloquei vários vídeos, né, da campanha, mostrei para eles essa questão. Não levei muito para a questão, porque a gente sabe que tem vídeos de suicídios, tem vídeos, filmes também, que acabam, né, mostrando muito ali, mas acaba sendo muito chocante, né? Então, a gente trabalhou mesmo com música, com frases motivacionais, né, com palavras mesmo. Então, eu começava a minha aula com essa turma, sempre com vídeo. Até tem um vídeo muito legal, as meninas depois podem até procurar, Setembro Amarelo, que é uma homenagem do Walt Disney. E ele pegou ali vários personagens. Então, Corcunda de Notre Dame, né? Que ele se sentia tão para baixo, tão feio ali numa situação. A Fera, da Bela e a Fera, né? Então, assim, até mesmo o filme Rei Leão, quando aquele macaco lá, né, vai lá, briga com o Simba e chama a atenção que ele fala, o passado me machuca. Mas ele te machuca, mas ele não vai te machucar mais. Então, né, não adianta a gente lembrar de coisas tristes. A gente tem que lembrar de coisas positivas, que nos ajudam, assim, a melhorar a cada dia. Né? Não é só os adolescentes que sofrem com toda a situação. Tem dia que a gente acorda, a gente tá super para baixo.
Aí a gente olha para o espelho, a gente dá um sorriso, a gente toma um banho, né? Nem que for para a gente se maquiar para dar aula, coloca uma roupa diferente e a gente vai se motivando dessa forma, para o Kelvin. Um projeto que deu certo e que se reinventou com a pandemia, né? Isso que é legal, né? Muito Porque legal. acho que muitos durante a pandemia também estavam precisando desse up, né? Vamos dizer assim. Muito legal. Principalmente agora, né? Que está tudo mais afastado, né? As relações. Então é importante, né? Verdade. Bom, vamos lá. Hoje o time está de primeira, né? Nós temos aí Giovana Harbes, Gabriela Crivellaro e Laura. Olha só. Bom, nós estamos juntos e conectados, né? E eu vou pedir que vocês se apresentem, né? Eu vou começar pela Giovana Harps para vir do terceiro, né? Então ela é do terceiro do médio. Vou pedir para a Giovana se apresentar. Vamos lá, Giovana. Oi, boa noite. Eu sou a Giovana Hardes, eu sou do terceiro ano. E eu estou muito feliz de vocês terem me chamado para fazer essa participação aqui. A gente que agradece o convite, Giovana. O aceite, né, do convite. Obrigada. Agradeço muito. Bom, vamos lá. Partindo para o segundo do médio, Gabriele Crivellaro. Boa noite, meu nome é Gabriele, né? Eu sou do segundo ano e eu também gostei muito do convite, porque eu acho super importante a gente ter essas conversas. E é isso. Legal. Laura, primeiro do médio. Oi, boa noite a todos. Eu sou Laura, do primeiro do médio, né? E estou muito grata pelo convite. Bom, vamos lá, gente. Agradeço todas terem aceitaram rapidamente, né? Mandou a mensagem, já estava lá. Vamos participar, né? Dentre vários alunos, né? Se vocês fossem ver nossa lista lá, então a gente escolheu vocês três, porque seria especial, né? Alguma coisa que tinha em relação a vocês. Tinha que ser vocês e a gente tem fé que vai dar tudo certo até o final da nossa entrevista, né? Bom, vou pedir, hoje a gente vai dar uma mudada, né? Então, quem vai começar aí com a pergunta número 1, vamos lá para o Cíntia. Pode ser você. Vamos lá, então. Então, sejam bem-vindas, meninas, Laura, Gabi e Giovana. Então, eu vou perguntar, né? Fiquem à vontade, a ordem para responder. A gente tem aí como tema a percepções sobre o ensino remoto, sobre o olhar do aluno. Nós temos um olhar. E vocês? Né? Como é estar aí, né, do outro lado? Então, como está sendo para vocês esse período tão diferente e estranho em relação a tudo que vivemos até hoje, em todos os campos da sua vida? Não é só pensando na escola, né? Mas o emocional, o familiar, o social e o estudantil. Então, conta um pouquinho para a gente aí como está sendo esse momento. Na parte estudantil, eu tô vendo muito os professores, eles tentando, sabe, mudar e cativar o aluno, sempre fazendo uma coisa diferente, sabe, pra gente prestar atenção. Ai, gente, vamos apresentar tal trabalho. Eles estão tentando muito que a gente se cative com a aula, porque muitas vezes a gente acorda, às vezes, super desanimado, que, ai, que saudade de estar com a minha sala, com os meus amigos, tudo. Então, eu estou sentindo isso, que os professores estão fazendo o possível e o impossível para a gente estar aqui. E no emocional, para mim, muito difícil, social também. Sempre fui uma pessoa muito comunicativa, quem está comigo sabe, né, professores? Sempre gostei muito do contato com as pessoas, então está sendo bastante difícil para mim. Eu acho que inicialmente acabou sendo um pouco mais difícil, porque a gente ainda estava naquela toda vibe de eu vou para a escola todos os dias, eu acordo cedo e eu encontro meus amigos na sala, então a gente acabou vendo essa diferença muito grande de, tipo, ter que acordar e não ver os amigos e, como a Gi disse, é muito complicado, porque, tipo, às vezes a gente acorda meio cansado, tipo, você ainda está na sua casa, você tem que fazer do seu quarto, da sua casa, a sua sala de aula, o que acaba sendo muito complicado, mas eu acho que agora eu tô conseguindo me adaptar mais, mas tipo, fazendo muita meditação, acabando tentando distrair a mente.
Como a Agi disse, né, foi bem complicado também logo no começo, mas eu acho que em todos os âmbitos, todos nós tivemos que usar bastante da resiliência, né, se adaptar. A gente foi obrigado a sair da nossa zona de conforto e foi o jeito a gente se adaptar. No começo foi um pouco complicado, mas hoje eu já enxergo tudo isso com outros olhos. Olha, Cíntia, se eu fosse pela fala ali da Crivellaro, né, entre a cama e a aula, eu acho que eu ia ficar ali olhando para minha cama, viu? Mas é um momento complicado, né? A gente está tentando se reinventar, né? A gente tenta, né, prender a atenção do aluno, né? E a gente vê, né, os nossos... a gente faz um monte de aulão, né, para vocês, né? Faz algumas experiências, fizemos com o primeiro do médio, né, Daniel? Isso, Sempre tentando dar uma animada aí no pessoal. Quando as meninas falam dessa adaptação, é uma adaptação para todos, né? É o novo. E o novo, né? A própria palavra novo já causa um impacto, né? Quando a gente vai para uma escola nova, ou a gente vai para uma sala nova, ou a gente vai conhecer um material novo, ele já cria um pouco de resistência também da gente, né? Isso é normal. Mas o emocional também é uma coisa um pouco delicada. Posso confessar aqui no grupo com vocês que no começo eu tinha uma dependência muito grande de falar com os amigos, né? Então, o Kelvin era aquele lá que eu tinha que ligar. E ele tinha essa dependência também, né? Então, às vezes, a gente não tinha hora. Tinha dia que a gente estava se falando 11h30, meia-noite. E falando, e contando, e às vezes repetia aquilo 3, 4 vezes durante o dia, ligava 2, 3, 4 vezes durante o dia, porque a gente tinha necessidade mesmo, né? Principalmente no começo, né? Muito, no começo muito. Por quê? Porque a gente não estava acostumado. Então a gente chegava lá de manhã, a gente tinha a nossa sala, a gente tinha o nosso momento, a gente chegava até mais cedo para poder ter mais tempo para conversar, e tudo mudou. Então hoje não é que a gente não se fala tanto, mas como a Laura comentou, hoje a gente já conseguiu se adaptar. Né? Hoje a gente consegue. Claro que às vezes a cama convida a gente para ficar mais tempo, né? Mas a gente precisa, sim. E eu acredito, de verdade, né? Vocês que estão no ensino médio, o ano que vem, para quem está indo para uma universidade, para quem vai continuar no ensino médio, vocês serão ótimos alunos no ano que vem. Porque hoje vocês são protagonistas de tudo que está acontecendo. Então, isso é muito importante. Obrigada, meninas. Daniel, você ia falar alguma coisa, né? Só completando a pergunta ali, né, já que o papo é sobre essa questão do emocional, né? A pergunta para vocês em complemento a isso, todo esse negócio da pandemia, vocês passaram por momentos de medo e insegurança? Como é que foi? Professor, eu tive que parar de trabalhar um pouco depois que começou a pandemia. Enquanto eu estava trabalhando, você não tem ideia, o álcool em gel do lado, 2 máscaras, muito medo mesmo. Uhum. Tá. Entendi. Foi desesperador. Bastante medo também, até porque a minha mãe é enfermeira e ela trabalhava bem na UTI, que tinha muito Covid. E então sempre tinha esse medo, né? De chegar em casa, acabar tendo alguma coisa, ou até ir na rua passear com um cachorro sem máscara, muito medo. Ô, Crivellaro, e a relação com a sua mãe, na verdade, ela chegar em casa, como que era? Ela deixava a roupa para fora? Ou ela chegava, deixava a roupa toda para fora, e tipo, aqui em casa tem o banheiro que fica lá embaixo e tem outro, né? Aí ela já chegava, meu pai higienizava o carro todo para ninguém se contaminasse, entrasse, e depois ela já tomava banho e colocava tipo as roupas, a máscara dela, tudo lá fora. Então, foi bem angustiante no começo, né? Eu imagino aí no caso da Gabi como era. Meus pais, minha irmã, eles trabalham com público também no cartório, então a gente tem um certo receio. Hoje a gente fica mais tranquilo, assim, porque senão, né? Mas não pode deixar de tomar as precauções. Não pode vacilar, né? Isso mesmo. Eu fiquei 4 meses sem visitar minha avó e eu sou muito, muito apegada com ela. Depois que eu descobri que eu já estava imune, aí eu fui visitar minha avó. Mas, assim, muito complicado mesmo. Bom, vamos lá então.
Vamos para a segunda pergunta, né? Como a gente mudou, né, a nossa ordem do programa, pro Daniel. Vamos lá. Vamos lá, né? Você que manda. Então vamos, né? Então vamos conversar agora um pouquinho sobre a percepção que vocês têm a respeito da didática, né? Que está sendo utilizada nesse período. Então a pergunta é que nós gostaríamos de saber de vocês como vocês têm percebido a didática que está sendo utilizada pelo colégio, né? Por cada professor, né? E se isso, no entender de vocês, está sendo eficaz, né? Está sendo adequado, motivador, né? O que vocês pensam a respeito disso? Pra falar a verdade, no começo eu senti muito aquela falta do professor ali comigo, de eu lá fazendo exercício, assim, meio receosa de fazer muitas perguntas, porque só eu fico lá fazendo pergunta, às vezes as pessoas se incomodam, fiquei meio receosa. Agora eu tô nem aí, falo tudo que eu tenho que falar, pergunto tudo que eu tenho que perguntar. Então, no começo para mim estava sendo mais difícil, agora eu já me adaptei bem, assim, nesse... Tô vendo, assim, os professores tentando mesmo estar ali com os alunos, tentando cativar, sempre perguntando, e aí, entenderam? E aí, o que tá faltando? Gente, entendeu? Sempre perguntando muito sobre o que a gente está sentindo. E a gente sabe que está sendo muito, muito difícil para o professor também, porque tem professores que relatam até pra gente que estamos trabalhando muito mais do que presencialmente. Eu imagino criar todos os conteúdos, com certeza sendo mais difícil para vocês do que para nós, por causa da cobrança e tudo mais. Mas, assim, me adaptei bem. Na força, mas me adaptei. No começo eu também acabei achando meio difícil, até complicado, porque a gente tinha isso de chegar na sala até fazer mais piadas com os professores, acabar conversando mais, e na online parece que é tudo mais corrido. E eu nem imagino como deve ser para vocês. Eu já vi até professores falarem que quando chegava em casa entendia que acabou. Agora vocês estão em casa o tempo todo, aí trabalho o tempo todo, e nossa, vocês tiveram que se reinventar de uma maneira inexplicável, que eu admiro muito. E para mim tá tudo ótimo, a didática de vocês sempre tentando trazer vídeos, uma explicação mais didática, as experiências que até o Kelvin e o Daniel acabaram fazendo lá do fogo, para deixar tudo mais interessante pra gente, eu gosto bastante. Foi tudo um período aí de adaptação, né? Eu vejo que os professores, eles estão se desdobrando para fazer o melhor. Ser professor já não é fácil, agora imagina aí no EAD, esse período aí todo de pandemia. Deve ser pior ainda, né? Mas a didática, assim, depende também muito do aluno se esforçar nesse período, né? Mas desde o começo até hoje, a gente vê que houve uma grande evolução, né? Em toda essa didática e as aulas online. Bom, em resposta a Giovana Harbes, né, eu vou comentar para elas aqui que a gente prepara conteúdo, a gente tem relatório, né? Como é um ano atípico, o que acontece? Tudo agora tem que ser movido a papel, né? Então a gente tem que gerar papéis, né? Então a gente tem uma carga também a respeito disso, né? Que a gente fica fazendo, né? Trabalhando aí muito e muito mesmo. Eu acho que a minha maior dificuldade nas aulas, né? Entre vocês aqui, foi justamente aquele retorno, né? Porque quando você tem um cálculo, seja em química ou física, eu sempre fui daqueles que eu não estou preocupado com outras coisas. Eu quero ver se o aluno realmente aprendeu, né? Eu até fico perguntando para ver se eles participam e me falam o que tem que fazer naquela conta, né? Então eu sempre fui muito disso. E às vezes você fala com a câmera, né? E você não tem retorno, né? Às vezes cai a internet de um, o outro não ouviu, né? Então tem tudo aquela coisa. Então, para mim, a dificuldade maior foi isso mesmo, né? Para quem sempre foi preocupado com, será que eles estão aprendendo a fazer o exercício, né? Eu penso dessa forma. E você, Daniel, o que teve de preocupação? Eu acho que o presencial ele é mais completo. Tá? Por mais que nós tenhamos tecnologias, tem toda essa questão, tem o esforço dos professores para inovar e trazer novidades, né, para os alunos, usando diversos meios. De qualquer modo, eu ainda acho que o presencial ele é inalcançável, né, pelos outros métodos, né?
Então, eu acho que talvez a maior dificuldade tenha sido essa, porque o professor, estando ali presencial, ele tem um controle maior da classe, né? Das interações da classe para com ele, dele para com a classe, né? E então eu acho que para mim essa foi a maior dificuldade a ser vencida, né? Mas as pessoas, elas são diferentes, né? Então você tem ali pessoas que vão se adaptar muito bem ao ensino online, né? Falando dos alunos, né? Tem aqueles que gostam, inclusive, desse modelo, né? Tem aqueles que preferem o presencial, né? E eu acho que aí é um exercício mesmo de flexibilidade para todos, né? Para todos. O ensino, os livros colocam, né? Ensino/aprendizado, mas isso não existe, né? É ensino e aprendizado, são coisas diferentes. No meio termo desse E, você tem o aluno, você tem o professor, os dois de suma importância, né? E a sala de aula, gente, não tem como, né? Aí sim tudo fica completo, né? Então aí de fato você ensina, de fato alguns irão aprender, né? Alguns. Mas é isso mesmo. E você, Procíntia? O que você viu de Olha, eu vou falar a verdade. preocupante? Preocupante foi essa questão mesmo, né? Porque quando a gente está na sala de aula, a gente tem o tocar, né? Tá entendendo? Né? A gente tem aquela questão Olho no olho, né? Quem foi minha aluna, sabe? Eu sentava junto, eu ia até lá, eu cobrava abraço, eu dava beijo, eu enxugava lágrimas, né? Então, não era aquela questão de quantidade, mas sempre foi qualidade, né? Eu acredito que isso é muito importante na sala de aula. Vai do emocional, vai do aprender. Então, a criança triste, aluno triste não aprende. Né? Ele tem que estar feliz, ele tem que se sentir muito bem aonde ele está. E hoje, assim, quando eu entro na sala de aula, que eu vejo janelinhas fechadas, isso me deixa muito para baixo. Porque, para falar a verdade, eu quero aglomeração na hora do hino nacional, eu quero aglomeração de festa na escola, eu quero aglomeração na hora de tirar uma selfie lá, que não cabe quase ninguém junto. Então, isso é o gostoso de aprender. Eu quero aquela aglomeração que na hora que eu tenho que debater uma pergunta na compreensão de texto, que eu acho que vai ser 5 minutos, vai ser 50 minutos, né? Então, a gente sempre debateu muito isso. E as meninas sabem, essa parte de conexão, interação, é muito importante para mim. Porque, primeiro, eu tenho que fazer meu aluno falar. Se meu aluno sabe falar, se ele sabe trabalhar essa produção oral, ele vai trabalhar muito bem a produção escrita. Então, o aluno, primeiro, ele tem que aprender, né? Debater, colocar suas opiniões. E hoje, quando a gente coloca um tema, a gente tem essa dificuldade. Porque tem aluno que não fala, tem aluno que não abre o microfone, tem aluno que você tem que ficar chamando, né? Mas aí entra, como a gente falou, quais são os medos que ele está passando hoje que ele não pode dividir comigo. Então, às vezes, eu fico assim, um pouco amarrada, porque eu não sei até que ponto eu posso ficar chamando ali meu aluno que está com a câmera fechada, com o microfone fechado, até que ponto ele está preparado, né? Ou não. Então, assim, tenho certeza que muitos voltarão muito bem preparados, mas tenho certeza que muitos voltarão correndo para receber nosso abraço, porque é isso que eles sentem falta também. E aí vem o aprender. O ser humano, né? O cidadão que nós vamos formar. Bom, gente, vamos lá. Para a terceira pergunta, eu vou falar por mim, pro Daniel e pela Procíntia, né? A gente tem já uma experiência, né? E a gente nunca passou por momentos como esse, né? Eu vou querer saber agora das meninas, né? Como elas são a futura geração, o que vocês veem de ganhos e perdas relacionadas a esse momento que a gente está passando? Olha, Pro, eu acredito que essa nova geração vai ser muito empática, porque mesmo que nós, jovens, não tenha tanto perigo dessa doença, a gente também está isolado, a gente também está tendo que seguir todas as regras por conta dos outros. Então, isso mostra muito como a gente está evoluindo, assim, como ser humano. Apesar de muitos não estarem seguindo, muitos estão, né? Então, acho que vai ser uma geração muito mais empática. E a gente agora descobriu o valor do abraço, o valor do contato, do carinho, de estar junto, né? Então, eu acho que, assim,
A gente está sofrendo hoje, mas é para ganhar amanhã. É isso aí. Eu acho que de ganhos, a gente pode ver muito isso do uso da tecnologia, que a gente está tendo que usar muito mais. A escola vai mudar bastante em relação à tecnologia. Eu acho que o mundo todo. Tanto que eu vi uma palestra esses dias sobre psicologia e eles acabaram falando, né, que na psicologia vai acabar vindo muita coisa, principalmente com a tecnologia. Esses jovens vão acabar valorizando mais isso da saúde mental, que tá todo mundo isolado em casa, tá sentindo, acho que muito mais. Então, a gente vai acabar vendo muito isso. Do ensino também, vão ter muitas universidades, que acho que vai crescer o número de universidades em EAD. Então, é como a Gi disse mesmo, a gente tá perdendo algumas coisas hoje para ganhar amanhã. Eu não concordo com as pessoas quando elas falam que 2020 foi um ano perdido. Em parte, teve muitas perdas em todos os sentidos, né? Principalmente aquelas que são irreversíveis, milhares de vidas que foram perdidas. Porém, se a gente olhar com outros olhos, a gente ganhou muito aprendizado, muito conhecimento, inúmeros desafios que surgiram e a gente teve que passar por esses desafios. E tudo isso só soma pra gente. Então, para mim, 2020 não foi um ano perdido. Pelo contrário, foi muito aprendizado, muitos desafios novos aí. E tudo isso somou pra gente. É isso aí. Bom, antes de finalizar, eu queria deixar uma pergunta para a Giovana, né, Giovana? Porque você está aí no terceiro do médio, é um ano, vamos dizer assim, você está indo para a faculdade, vai mudar totalmente o rumo agora, né? Pessoas que você não vai ver mais, outras pessoas novas, né? O conceito vai ser outro foco, diferente, totalmente diferente. Eu costumo falar, Cíntia, que a gente que é os professores, né, do ensino fundamental e média, a gente passa a mão na cabeça, a gente quer saber como é que tá a vida e tal, e na faculdade já não é mais assim, né? Essa relação que vocês têm com o professor, às vezes existe professores que você ainda vai continuar, mas na maioria das vezes você não tem mais essa relação, né? Há uma quebra aí, né? Eu queria saber de você, como é que tá sendo, como que você vai ir para o próximo ano, o que você acha que é interessante, o que não é? Pro, você não sabe como eu tô chateada. Porque eu passei o ensino médio inteiro esperando o último ano, porque eles ficam até bravos, né? Mas o último ano, aquela zoeira, todo mundo lá estão junto, cada sexta vai de um jeito. Então eu tava muito ansiosa, tipo, o ensino médio inteiro para chegar esse ano. Aí chega esse ano, já tive meu último dia de aula, sem saber que era o último dia de aula. Então, assim, como eu disse, o contato com os meus colegas, com os meus amigos, é muito importante. E isso eu sinto que eu perdi muito, assim, nesse ano. Então, para mim, tá sendo bem difícil mesmo. Eu vou ter que nem ficar pensando muito, que eu fico chateada de verdade. Mas ano que vem, nossa, tô até com medo. Imagina começa a EAD também, vou morrer. Daniel, Cíntia, algum comentário? Tudo que as meninas estão dividindo com a gente hoje, né? Esse bate-papo a gente se coloca no lugar delas, né? Hoje até mesmo eu estava dividindo com pais de alunos. Que bom que nós temos a tecnologia, né? Vamos pensar nesse sentido, né? Que bom que vocês podem ter bons professores acompanhando vocês, né? Os meus colegas de trabalho que estão aí se esforçando, né? Que a gente consegue aprender e aprender, né? Porque a gente aprende com vocês e vocês também aprendem com a gente a todo momento. Porque a gente pode confessar para vocês que quando a gente voltou em abril, falou, férias, a maio não vamos voltar. Então, a gente teve que ajudar alguns colegas de trabalho que usavam o computador apenas para digitar prova, apenas para assistir vídeo ou colocar vídeo, e de repente tinha que gravar vídeo, tinha que, ao mesmo tempo dando aula, ele ministrar um vídeo, né? Então, ou postar um vídeo, enfim. Então, assim, eu acredito que nós somos criados agora dentro da tecnologia, né? Então, eu vejo assim, aula online, treinos online, encontros de família online, aniversários online, foi tudo online este ano, né?
Então, eu acredito assim, a tecnologia vem no momento certo para a gente poder aprender a desfrutar. Porque se fosse eu, no ensino médio, eu estaria aprendendo sozinha, literalmente. Ou me preparando para o vestibular sozinha. Porque a tecnologia que a gente tinha eram de computadores, mas para digitar trabalho. E não para a gente poder ter um momento de aula online. Né? Então, hoje, quando eu vejo os meus alunos dos pequenos até o 9º ano, como vocês evoluíram, como os alunos evoluíram. E isso que a Gi falou, dessa questão de ser o terceiro médio, eu também fiquei frustrada, Giovana, porque eu sou coordenadora do 9º ano. E a Gi sabe, eu sou uma professora muito festeira, e eu topo tudo. Se for eu vou fantasiada. E aí vem aquela questão da viagem de formatura, vem aquela questão do baile, do vestido, do cabelo, vem tudo, vem o momento. E a gente sabe porque a gente já passou esses momentos juntos, né? Mas eu acredito, assim, que eu desejo que vocês continuem. Essas alunas brilhantes, né? Essas meninas guerreiras, continuem sonhando e acreditando mesmo, né? E que a tecnologia, no amanhã, o nosso futuro, seja utilizada, mas que a gente não deixe, assim, de perder oportunidades. Oportunidade de um abraço, oportunidade de um encontro, oportunidade de olho no olho, que é o que eu sinto muita falta, mas que a tecnologia, no aprendizado, pode ter certeza que vocês aprenderam muito e a gente também aprende a cada dia. Quando tem que montar uma prova, quando tem que interagir, quando tem que ver, será que meu aluno entendeu? Será que meu aluno não entendeu? Né? Então, essa questão da tecnologia hoje, eu acredito que vocês acabaram tirando de letra, vamos dizer assim. Eu tenho uma perguntinha para as meninas aí, né? Até aproveitando o gancho aí que a Cíntia colocou sobre o protagonismo, né? E do brilhantismo de vocês aí, né? Então, eu sei que todas vocês têm carreiras brilhantes aí pela frente, cada uma com as suas escolhas profissionais, né? E a minha pergunta para vocês é: o que vocês tinham de visão sobre como vai ser a carreira de vocês no futuro, né? Com as profissões que vocês vão escolher, né? Isso mudou com a pandemia ou não? Ou animou-as a optar ainda mais por aquela escolha que vocês já tinham feito? No meu caso, eu quero fazer arquitetura. Então, eu vou ter o meu escritório e tudo, mas eu vou ter minha própria chefe, então eu vou ter aquele momento de minha família, sabe? Eu fazer o meu horário. Então, isso para mim acabou se tornando ainda mais importante com essa pandemia. E eu gostaria de deixar aqui minha palavra de muita gratidão aos professores, porque, de verdade, vocês estão preparando a gente, mesmo que de longe, principalmente nós, do terceiro ano, para o vestibular, sabe? Tudo que a gente tem pela frente. Igual o Pro Daniel, falei para ele, Pro, a gente tem que ver ecologia que vai cair no Enem, pesquisa não sei o quê. Não, pode deixar, a gente vai ver. Mesmo que não esteja no conteúdo, todo mundo está dando o seu jeitinho para ajudar a gente. Então, muita gratidão por ter vocês. Para mim, nessa pandemia, eu acabei... eu estava muito na dúvida. Eu tinha algumas profissões em mente. Eu tinha direito e também tinha psicologia. Aí, com isso tudo de ficar em casa, de sentir tudo, conversar com as pessoas, ver o que elas estão sentindo, eu acabei vendo que eu realmente gosto muito de psicologia. Eu gosto muito da mente humana, de entender esse lado dos sentimentos, isso tudo. E me ajudou bastante até isso da pandemia, que eu acabei percebendo isso. Eu vi muitas palestras, que aliás o colégio mesmo direcionou a gente para essas palestras, que eu acabei me achando. Legal. No meu caso, eu pretendo fazer letras, né, lecionar, e eu aprendi a dar muito mais valor a todos os professores, a todos vocês, de ver o quão esforçados vocês estão sendo nesse período, né? E como a Gi disse, é só gratidão. Bom, gente, a gente que agradece, né? Tem alunas como vocês, né? Fantásticas, inteligentes. Que mais, Cíntia? Vai lá, me ajuda. Maravilhosas.
Tudo de bom. Para a gente é muito gratificante, né? Porque para a gente é importante que vocês aprendam, mas também tem aquele outro lado, né? A gente aprende com vocês, né? Se não tivesse esse aprendizado mútuo, talvez não valeria a pena também, né? Então, um ajuda o outro, né? Vamos pensar assim, a gente está no mesmo barco. Para a gente finalizar, a gente sempre finaliza com algumas coisas bem legais, né? Hoje eu vou precisar da ajuda da Procíntia, do Pro Daniel, né? Porque os três foram ou são, né, professores das três. E eu vou perguntar, basicamente, né, as características de cada uma, né? Para elas saírem com isso na memória, né? Eu fico pensando, na minha época eu não tive isso, né? Um professor falou de mim, gravado ainda no vídeo, eu queria ter, mas não tive. Então, vamos lá, Daniel, o que você acha aí? Vamos começar pela Harbs, né? Bom, na verdade, eu acho que até a escolha das três para o nosso programa de hoje, ele partiu de uma premissa de algumas semelhanças, né? Na verdade, que vocês três têm. Na verdade, apesar de você pediu para falar primeiro da Giovana, mas na verdade eu prefiro focar aqui nas semelhanças que existem entre as três, porque foram a base das nossas conversas para a escolha das três, né? Então, me agrada muito, né, alguns detalhes que acontecem nas nossas aulas, né? O fato de nós não termos problemas com abertura de câmeras, tá? Que é uma coisa que é uma regra do colégio, né? E quando nós estamos aqui com o 3EM, com o 2EM, com o EM, vocês são alunas com as quais nós não temos preocupação com isso, né? Porque voluntariamente vocês estão presentes, né? E com suas câmeras abertas nos nossos encontros aí das aulas, né? Além disso, né, uma outra característica, vocês são alunas que não faltam nas aulas, né? Então, mesmo no período da pandemia, vocês estiveram com um índice de presença nas nossas aulas extremamente alto, né? Extremamente alto, né? Quase beirando 100%, né? Teve, acho que, um outro momento aí que algumas que vocês não puderam estar nas aulas, pelo menos nas minhas, estou falando pelo menos das minhas aulas de biologia. A presença de vocês é quase 100%, né? Então, está muito próximo disso, né? E também o fato de vocês serem pessoas bastante participativas nas aulas. Isso é muito importante para o professor, inclusive nesse momento, sabe? Porque você está ali participando e com as suas câmeras abertas. Eu, como professor, estou dando a aula, eu consigo olhar para vocês e perceber quando vocês têm alguma dúvida, se aquilo ficou claro ou não ficou, né? Se eu estou olhando para um avatar, eu não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo ou não, né? E eu acho que esses pontos são bastante importantes em termos da parte prática das nossas aulas, mas eu acho que uma coisa que também pega muito e que é bastante importante é que vocês já revelam uma maturidade bastante grande, né? Então, até a pergunta que eu fiz sobre a parte da carreira de vocês já mostra isso, porque vocês já têm os seus planos definidos, né? Então, isso é muito bom e muito importante para o sucesso profissional de qualquer pessoa, tá? Então, estão de parabéns por isso e são alunas das quais nós temos orgulho de lecionar, tá? O Daniel, só para a gente focar, uma palavra que defina a Giovana, uma palavra só. Uma palavra? Ela mesmo falou isso agora há pouco, a parte ela é bastante extrovertida, né? Então ela sempre lidera as participações na aula, né? Então isso é importante, né? Até demais, né, Pro? Eu queria saber da Cíntia, o que ela lembra da Giovana? Vamos lá, Cíntia. Então vai. Eu lembro da Giovana, olha só, para falar a verdade, a Giovana, usando já uma palavra, né? A Giovana é uma aluna muito carismática, né? Eu acredito, né, assim, ela é o jeito, ela contagia, né? Mesmo quando a gente chama atenção, Gi, não pode vir de chinelo para a escola, Gi, cadê a camiseta do colégio? E ela, assim, ela fala com jeitinho, assim, ela, ao mesmo tempo que ela sabe que ela não deveria ter ido de chinelo, sem a camiseta do colégio, mas ela mostra, assim, eu sei porque eu estou errando, mas
só hoje. E aí, com aquele jeitinho carismático dela, a gente fala, Gi, tudo bem, só hoje, tá bom? Mas amanhã, de amanhã ela já volta com o uniforme completo. Se ela pudesse, ela colocava até um boné, uma touca com o emblema do colégio. Mas ela sempre foi muito participativa, né? Essa questão de participar em aula, participar em festa, dar ideias. Então, assim, desde o Fundamental 1, que eu tive a oportunidade de ser pro da Gi, como no Fundamental 2, a gente sempre teve esse envolvimento dela na sala de aula, tanto com o grupo, como com os professores também. Então, é uma aluna muito carismática. Bom, vamos lá, vou falar da Obrigada, Giovana. Pro. A Giovana ela é muito paciente, né? Mas não é essa palavra que eu vou fechar, não. Na verdade, a gente vem aí de anos, né? Então, você pega ela do primeiro e vê do terceiro, o amadurecimento dela foi grande, né? Nesse período. Todos os alunos são assim, né? Normal. Uns até demais, aí você demonstra, né? Então fica mais nítido, né? Mas se você pegar a Giovana, eu lembro do Henrique, né? E o Henrique, eu ficava olhando para a Giovana toda hora e eu queria que ele olhasse para a lousa e ele estava olhando para a Giovana, né? Até que um dia na aula eu peguei a Giovana, coloquei ela de frente ali, foi você, não foi, Giovana? Eu lembro até hoje. E falei assim, agora você vai prestar atenção na lousa, você vai ficar sentada aqui, na cadeira, né? E aí eu falei, nossa, o Henrique tem que saber, né? Ou vai ou não vai. Alguma coisa tem que sair disso aí. Olha lá, o Henrique tá aí também. E se a gente for observar, né, depois os pais teve aquele receio, né, eles estão namorando, será que não vai interferir nos estudos, né, vieram me perguntar, eu falei, não, o Henrique é gente boa, acho que vai dar, e deu certo, né, os dois, porque tanto o Henrique quanto a Giovana, eles são participativos, né, correm atrás, né, são inteligentes, mas eu vou fechar com uma palavra que ela falou aqui durante o vídeo, né, ela falou que ela é contestadora. Ela gosta de perguntar muito, né? E isso eu vou sentir falta, sim, né? Eu vou sentir falta, né? Futuramente. Ela gosta muito de participar das aulas, né? Então, a minha palavra seria contestadora, mas um lado bom, porque a gente espera, né? Principalmente nesse momento que o aluno participe ali, né? Das aulas. E a Giovana, sem perguntar, ela sempre participa. Então, ela é uma aluna contestadora, participante. Essa vai ser a minha palavra para a Giovana. Agora Obrigada, Pro, sério. Muito carinho por vocês. Vou sentir muita Imagina. falta. A gente que agradece. Bom, vamos lá, vamos descer para o segundo médio. Crivellaro, vamos lá, Daniel. Bom, vamos lá. Bom, a Gabriela tem uma característica que eu acho bacana, né? Que é um traço dela nas aulas e que sempre me chamou a atenção, né? Quase todas as vezes que eu peço alguma atividade, né, tem que fazer algum tipo de apresentação, normalmente em cima de alguma coisa que está dentro da própria matéria. Ali, por exemplo, ela pega um texto, né, vamos fazer um desenvolvimento daquele texto, ela tem que fazer uma explicação de um pedaço. Né? É um traço dela que ela sempre faz a apresentação, a explicação dela sobre o que foi pedido. Daí ela fala, Pro, mas eu pesquisei aqui uma outra coisa, eu trouxe uma outra informação, né? E ela sempre traz isso quase todas as vezes, né? E isso é fantástico, tá? Esse plus, né? O trazer um pouco mais, né? Dentro daquilo que foi pedido. Isso é característica muito, muito importante no campo profissional. Né? E muito valioso nas empresas hoje. A pessoa que você pede uma tarefa e ela te entrega 110% do que foi pedido. Né? É muito importante, mantenha isso, né? Não só na escola, mas em tudo que for pedido para você, porque é um traço visível e muito importante. Cíntia, vamos lá. O que você lembra da Crivellaro? Olha, encaixando com as ideias que o Daniel falou da Crivellaro, não mudou muito da aluna que eu conheci, né, e que eu acompanhei no Fundamental 1 e depois no Fundamental 2. Mas uma palavra que caracteriza a Gabi é determinação.
né? Você vê que em tudo que ela vai falar, ela é determinada, né? Que ela carregue isso mesmo para a carreira dela. Então a gente vê assim, quando ela vai falando da família, do cuidado, da preocupação, né? Até mesmo da ansiedade do que a gente está passando, mas ela é determinada. Acredito que por tudo que a gente está vivendo, ela sempre tinha ali, ó, como acalmar as situações, né? Então, não, vamos fazer desse jeito, vamos acalmar desse jeito. A forma de falar, né? A gente sente também, né? Mas é uma aluna muito determinada e que ela leve isso futuramente aí, né, na profissão, que ela vai seguir como amiga, como profissional, em tudo que vai desenvolver. Então, ela é uma aluna determinada. Isso me chama muita atenção. Bom, para completar vocês dois, né, porque já falaram tanta coisa boa, na verdade, ela é uma pessoa que tem discernimento, né? Ela é tão pequenininha, mas quando ela vai, né, ali pro tete a tete, né, vai fazer trabalho, né, ela se mostra assim uma pessoa enorme, né? Eu acho que a palavra que define ela é líder, né? Ela é líder dos grupos, né? Quando tem trabalho em grupo, ela é líder da sala. Ela se expressa muito bem, e ela ganha a confiança de todo mundo, né? Super rápido. Acho que eu vejo um pouco dela assim, né? E a última, vamos lá. Laura, primeiro do médio. Bom, vamos lá. A Laura, ela me surpreende sempre com a maturidade que ela apresenta para uma aluna do primeiro ano do ensino médio, né? Ela tem uma maturidade que você não encontra, às vezes, num aluno de faculdade, né? Eu acho que isso é um negócio interessante. E ainda mais que eu soube hoje que a ideia dela é seguir a área de letras, né? E ir para a área de lecionar, né? Eu acho que eu já prevejo uma carreira de sucesso, porque quando ela precisa explicar alguma coisa em aula, ela sabe se expressar com bastante maturidade, né? Com conhecimento do que está falando, né? E com firmeza, né? Então, eu acho que isso é bacana. Então, prevejo aí um futuro bem bacana para você dentro dessa área. E a Cíntia? Cíntia, lembra? Então, deu aula, né? Laura não foi minha aluna, né? Mas a gente então, conhece... Fiquem com inveja. Não, olha ela só. Nossa. Ela é nossa. Quem sabe, né? Calma, ainda tem o segundo e o terceiro, né? Então, a gente conhece a Laura, né? Além da irmã, que já estudou lá também, mas a gente tem esse contato de corredor, né? Corredor, momentos que a gente divide ali, e a Laura faz muito tempo que ela estuda já lá no colégio, né? A gente vai vendo essa evolução. Mas só dela conversar e o pouco tempo que a gente tem, ela é uma aluna super disciplinada, né? Disciplinada, o jeito de falar, o jeito de pautar, né? As palavras que usa, o vocabulário muito bem colocado. E vai fazer letras, né? Ó, letras, a gente já se identifica, viu? Já me identificava com a Laura no corredor. Então, Laura, né, tem um futuro aí brilhante. A questão, né, não defendendo, pelo contrário, a minha formação, né, mas letras te traz essa disciplina de vocabulário, que nem eles brincam, né? A Procíntia gosta muito de falar. E isso a gente traz junto, né? O falar, o se comunicar. Então, assim, acredito que você vai gostar muito. É apaixonante mesmo, tudo é apaixonante. Então, assim, tenha um futuro brilhante e que a gente possa, quem sabe, futuramente, né, ser companheiras no curso, né, até mesmo trabalhando juntas ou estagiando juntas, isso vai ser um grande privilégio. Tá bom, Laura? Companheiras de profissão, né, Cíntia? Estou. Olha, sabe que com a minha pós-graduação vou precisar, infelizmente, largar as minhas aulas, aí ó, já tenho que indicar. A Laura vai pegar as minhas aulas. Vai substituir a Procíntia quando aposentar. Poder ir pro outro lado, né? Porque a pessoa já está, né, envelhecendo. Não tá longe, hein? Não tá muito longe, passa rapidinho.
Bom, já que a gente foi tocar no assunto de idade, né? Então a Laura ela já me traz lembranças, né? Ela me traz lembranças da Isadora, né? Que não largava do Maicon, né? Eram amigos ali, né? E dei aula para a irmã, tô dando aula para ela, significa que eu tô ficando velho, né, Cintia? É o futuro nosso, né? Então já. E eles não sabem minha idade, eu não falo minha idade, né? Eles ainda têm esse pensamento. Qual a idade do Prokelvin? Eles ficam perguntando, mas eu não falo de jeito nenhum. Olha lá. Não falo. A Laura, para mim, ela é madura, né? Uma pessoa extremamente madura para a idade que ela tem, né? Ela é uma pessoa estudiosa, né? Então seria também uma característica dela. Ela entrega tudo, ela senta na frente. Laura é 10, né? Não tenho o que falar. Né? Extremamente estudiosa. Eu acho que a palavra que fecha, né, a característica da Laura é estudiosa. Fora isso, ela tem uma educação, né, tremenda, né? Quando ela chega, pelo pouco, né, que a gente teve de aula, porque eu dei aula para eles no primeiro, eu não tinha o nono, né? Faz 2 anos que eu não pego mais o nono. Então, na verdade, fui dar aula agora esse ano para eles, o primeiro. E pelo jeito que ela chegava em mim, né, no professor, você vê que ela tem uma educação, tem um jeito diferente de falar, que ela respeita, né? E ela vai ser uma grande profissional aí da área de letras. Tenho certeza. Tá? Bom, gente, eu espero que vocês todos tenham gostado, né? Agradeço do fundo do coração a Giovana, a Gabi Crivellaro, tá? A Laura. Foi um prazer enorme para a gente tê-las aqui conosco. Vou pedir para o pessoal que sempre assiste os nossos vídeos para ir lá no YouTube, né? Vai no canal, segue o canal, entra nas redes sociais da escola, Facebook, Instagram, sempre está tendo lá os vídeos para vocês assistirem. São vídeos muito legais porque a gente conversa e enaltece o que a gente tem de bom dentro da nossa escola, né? Todos nós que estamos aqui, a gente ama a nossa escola, a gente trabalha, a gente veste a camisa, sem exceção, né? E sempre, né? Não esqueçam, a gente vai estar sempre lá, ó, tá lá atrás de mim, juntos e conectados. Tchau, gente. Até. Tchau. Tchau, gente. Obrigada por tudo.